Amém. Você pode se sentar. Obrigada, Ministério de Música. Aleluia. Aleluia. Eu estou, irmãos, com grandes expectativas para compartilhar a palavra com você essa manhã. Eu sempre estou, né? Eu sempre digo isso porque eu amo compartilhar a palavra, amo dividir a palavra. E essa semana, o Senhor, enquanto eu fazia meu devocional, eu estou lendo os evangelhos, eu gosto muito de ler os evangelhos. E enquanto eu estava fazendo meu devocional, eu cheguei num texto que eu gosto demais. Eu leio esse texto, leio, releio. Sempre estou muito em contato com ele, então para mim já é muito fácil eu parar nele, né? Para poder estar ali meditando para mim mesma. Eu não esperava realmente, eu estava buscando uma palavra para estar dividindo com você essa manhã, e não esperava que o Senhor fosse, né, me trazer uma mensagem em cima desse texto. Eu estava ali mesmo no meu devocional, me alimentando, e Deus trouxe uma mensagem para mim que eu sempre estou, como eu falei com você, em contato com esse texto, mas eu não tinha visto algumas coisas que eu vi essa semana no texto, e comecei a anotar, e o Espírito Santo, então, filha, compartilha com a igreja. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 4. É um texto muito conhecido, e quinta-feira, quem não estava aqui, quem não pôde estar aqui, nós fomos expostos a uma mensagem poderosa. Cássia estava aqui ministrando a palavra. Então, se você não pôde estar, pega lá a ministração para você estar ouvindo no nosso canal no YouTube. E Cássia falou, entre muitas coisas, a respeito de nós não tornarmos comum e simples um texto que a gente já conhece, né? Então, foi basicamente, né, dentro disso que ela expôs a mensagem de quinta-feira, porque ela estava lendo um texto que para a gente é muito simples, para ela também, né, nesse sentido de conhecer o texto, já de cor, salteado, às vezes a gente decorar. Eu tenho, por exemplo, esse texto aqui decorado praticamente, mas é importante quando, né, a gente se atenta para aquilo ali, a gente não se acostuma com a paisagem. Amém, irmãos? E aproveitando, né, que eu entrei nisso, eu quero te dizer, toma cuidado, irmãos, para você não se acostumar com a paisagem. Toma cuidado para você não vir para a igreja com aquele sentimento de familiaridade, no sentido ruim da palavra. Porque é muito bom a gente ter familiaridade com a nossa casa, não é verdade? Com os nossos irmãos, até mesmo com os ministros da casa. Mas toma cuidado para isso não se transformar um empecilho para que você possa receber, e um empecilho para que você possa se derramar, se doar. Às vezes eu vejo os ministros aqui da casa, e não estou falando especialmente de mim, tá bom? Mas eu vejo mesmo os ministros da casa ministrando, porque eu assisto todas as ministrações. Tivemos um período de fora, e a Suzy e Paulinha ministraram numa quinta-feira. E a quinta-feira, especialmente, que a Paulinha estava ministrando, eu estava em casa flutuando já. Eu ouvindo ela falando, né, e ela estava falando sobre uma vida fervorosa no Espírito, e a igreja em silêncio. Se você tiver curiosidade de ir lá assistir a mensagem da Paulinha, especialmente se você estava aqui, você vai ver a sua reação, numa ministração tão poderosa, que era nenhuma a sua reação. Amém, irmãos? Eu sou a chata da casa mesmo, tá bom? Mas mãe é assim mesmo, tá? Mãe é assim, mãe e pai são assim mesmo. Mãe e pai puxam a orelha do filho, a quem ama. Mãe e pai é chato mesmo, irmãos. Mãe e pai é aquele que vai lá, fala, olha, você precisa reagir, você precisa dar respostas, você precisa fazer isso, aquilo outro. E quando mãe e pai falam isso, não é porque está simplesmente querendo só implicar. Não é nada disso. É cuidado mesmo com a gente. Cuidado com a gente. Eu ouço ministrações, irmão, eu já ouvi, tem ministrações que eu já ouvi trocentas vezes, e que todas as vezes que eu ouço, eu pulo, eu vibro, eu grito, eu reajo. Quem estava aqui quando eu estava ministrando sobre o Espírito da Fé?
Dá para você perceber pessoas que agarraram o espírito da fé e pessoas que só sabem sobre o assunto fé. Porque aquele que agarra o espírito da fé, ele tem uma ação correspondente com aquilo que ele está ouvindo. Ele não fica inerte, irmãos, não fica. Amém? Então, eu já tinha te advertido, né, nesse sentido, vou usar essa palavra, desde o início do ano, que eu ia, durante esse ano todo, pegar no seu pé. E está valendo. Amém? Vou pegar no seu pé. E você vai terminar o ano afogueado. Você vai terminar o ano dando respostas. Para mim, não. Para o pastor Zenilton, para o pastor Felipe, para o Douglas, Martinha, quando estiverem ministrando, para a Paulinha, para a Suzy. Não! Você vai dar respostas para a sua alma. Você vai dar respostas para a circunstância. Você vai dar resposta para o diabo. Mas antes de mais nada, você vai dar resposta para a palavra. Amém? E eu fiquei chocada com a Paulinha ministrando um tema chamado vida no Espírito, fervor no Espírito, e a igreja em silêncio. Não se ouvia um amém. Eu falei, será que ninguém foi? Será que não tinha gente na igreja? Meu Deus, se eu estivesse lá, eu ia estar, aleluia, glória a Deus, e sapateando. Eu sei, irmãos, que cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito, eu não estou falando disso. Amém? Mas ainda que você tenha um jeito, um temperamento, você pode romper para que você possa dar respostas. Nós já ouvimos aqui, por exemplo, do pastor Zenilton, quando ele já esteve em situações e ambientes onde ele simplesmente levantou e falou, é meu, eu agarro. E aconteceu coisas extraordinárias na vida dele. Então, o que eu estou falando para você aqui não é um discurso chato, embora pareça ser, embora logo de cara assim, parece, que chatice isso, mais essa ladainha de novo. Não, não é uma ladainha. Eu estou ensinando você a reagir, a pegar o espírito da fé, a agarrar pela fé. Ontem eu estava ministrando, está tudo sob controle, tá? Não vou passar do horário, está tudo sob controle. Me deixa fluir, tá bom? Então, ontem eu estava ministrando num evento de mulheres, né, lá no Verbo da Vida, em Interlagos, e o Senhor me lembrou de uma palavra que eu ouvi do pastor Humberto Albuquerque, um dos pastores de uma das igrejas do nosso ministério. Essa mensagem, eu não estava na igreja do pastor Humberto Albuquerque. Eu assisti a ministração da minha casa, e ele liberou uma palavra na minha casa, é meu, eu agarrei, sapateei, fiz o estardalhaço na minha casa. E hoje eu estou vivendo exatamente aquilo. E aí eu estava falando para as mulheres ontem, falei para elas, o Senhor, o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. E Ele está me inspirando a falar para vocês a palavra que o pastor Humberto falou. Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque aqui nesse lugar, nesse ambiente, tem mulheres que vão viver isso, exatamente como ele falou. Amém, irmãos? Então se prepara para o que você vai ouvir da parte do Senhor. Amém? Se prepare para você vir para a igreja. Não é muito bom a gente ter um período de ministração de música, de adoração, como nós tivemos agora? Sabe o que eu falo para o time de adoração dessa casa? Quando você estiver na escala, quando você estiver dirigindo música, quando você estiver na escala, não durma tarde no dia anterior. Se prepare. Durma cedo, para que quando você chegue aqui, o cansaço, de repente, se você foi dormir altas horas na madrugada, não interfira na sua performance. Mas vocês estão fazendo por performance? Não, mas a performance está envolvida no meio. Porque a gente chega aqui se arrastando. Imagina você ir ser operado por um médico que passou a noite toda na gandaia. A noite toda na balada. Principalmente se for uma neurocirurgia. Tu vai arriscar teu cérebro para um cara desse que passou a noite toda na gandaia? Claro que não vai. Que passou a noite toda na balada? Claro que não vai. Então eu falo para o time de adoração, tá na escala e tem aqueles, minha gente, que sempre estão. Está chegando, meu filho, está chegando. Tem aqueles que sempre estão. Então, olha o preço que esse menino paga. Você está entendendo?
para poder vir para cá, não caindo de sono, não de qualquer jeito, não todo troncho, para servir a igreja, para nos proporcionar um ambiente de louvor e adoração dessa forma. Então você, irmãos, quando vier para a igreja, venha com intenção de dar. Venha com intenção de receber. Venha com intenção, sabe, de não cair de paraquedas aqui e falar, eu vou lá, né, porque eu não tenho nada o que fazer. Não. Venha com intenção de cultuar o seu Deus, de dar e de receber. Amém? Você está pronto? Amém. Mateus 4, a partir do 1, a Bíblia diz assim: a seguir, foi Jesus levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, esse texto aqui, ele é muito, mas muito rico, e nós vamos ver nesse texto, no exemplo de Jesus, como deve ser a nossa postura. Amém? Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Então, aqui nesse texto, nós vamos ver, com o exemplo de Jesus, como que deve ser a minha e a sua postura diante das adversidades, diante daquilo que Satanás buzina no nosso ouvido, diante das pressões, diante daquilo que se levanta contra nós. Amém, irmãos? E começando aqui no versículo 3, e aí eu vou falar contigo versículo por versículo, e nós vamos conversar um pouquinho sobre versículo por versículo. Então, no versículo 3, o diabo, ele iniciou o papo aqui com um questionamento. Questionando Jesus sobre a sua identidade. Amém? Se és filho de Deus, faça isso. Não foi assim que nós lemos? Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí nós vamos ver que ele, logo em seguida, né, ele vai fazer o quê? Ele vai tocar num ponto onde, aparentemente, Jesus poderia estar vulnerável. Na verdade, não aparentemente, mas estava. Porque no versículo 2 a Bíblia vai dizer: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o que aconteceu com Jesus? Ele teve fome. Por que o diabo não veio tentá-lo antes? Amém? Então a Bíblia está dizendo: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, só então, quando Jesus teve fome, o tentador, aproximando-se, lhe disse. E olha o que ele faz. Ele não chegou e falou para Jesus assim, igual ele fez mais para frente: atira-te daqui. Não. Jesus estava com fome, então ele logo questionou a identidade de Jesus e logo em seguida ele tocou no ponto onde Jesus poderia estar vulnerável, que é a questão da fome. Então ele fala: transforma essas pedras em pães. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Nós vamos ver que a comida na Bíblia, ela foi pedra de tropeço para muitas pessoas. Tem sido para muita gente nos dias de hoje. Amém? Amém? Mas foi pedra de tropeço para muitas pessoas.
Nós vamos ver o caso de Esaú, por exemplo, que ele vendeu o direito de primogenitura dele, e não sei se você já teve curiosidade de estudar sobre o que contemplava o direito de primogenitura. Quando você estuda, quando você vê o que contemplava, o que consistia o direito de primogenitura, nós vemos como ele foi irresponsável. Como ele julgou como nada, porque ele estava com fome, uma coisa grandiosa. Você está comigo? Mas aí vamos lá. Qual que é a resposta de Jesus? Nós vamos ver a resposta de Jesus aqui no versículo 4. Nós vamos ver que Jesus, irmãos, ele não se sentiu tentado. Pega isso. Jesus não se sentiu tentado a entrar numa queda de braço com o diabo. Amém? Ele não se sentiu tentado em, dar uma resposta para o diabo e mostrar para o diabo. Quer ver que eu sou filho de Deus mesmo? Em outras palavras, Jesus não inventou moda. Amém, irmãos? Ele não inventou moda, ele ficou com o simples, mas que é poderoso e eficaz. A palavra está escrito. Amém, irmãos? Então, essa é a resposta de Jesus. E nós estamos vendo aqui nesse texto qual que deve ser a minha e a sua reação diante das tentações. O meu e o seu posicionamento diante das pressões, diante daquilo que passamos na nossa vida. Estamos vendo aqui com o exemplo de Jesus. E aí nos versículos 5 e 6, o diabo ele vai continuar, porque esse é o trabalho dele. Amém? Ele é o tentador, ele é aquele que não desiste, ele é aquele que é oportunista, por isso transforme as pedras em pães. Ele viu uma oportunidade. Ele não é aleatório, irmãos. Você está comigo? Você está prestando atenção no que você está ouvindo? Satanás não é aleatório. Muitas vezes nós tratamos o diabo como se ele fosse burro. Muitas vezes, irmãos, a gente faz o rema, a gente faz escola de ministros, a gente faz escola de missões, e a gente começa, então, a se sentir tão poderoso, mas tão poderoso, que começa, então, a falar do diabo de uma forma menina, infantil. Amém? A gente começa a cair no jogo dele. A gente começa a sair do simples. A gente começa a inventar moda para mostrar para as pessoas o quão espiritual nós somos. E a gente começa a ridicularizar o diabo, a gente começa a rir da cara do diabo, a gente começa a fazer isso, aquilo outro. E fica falando isso com a boca cheia, achando isso o máximo, quando na verdade isso é meninice. Infantilidade. Gospel. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Um homem adulto que entende quem é, não fica numa queda de braço com o diabo. Age como Jesus. Está escrito e pronto, acabou. Está escrito. Você está comigo? Amém? Então o diabo, ele prosseguiu questionando a identidade de Jesus. Se és filho de Deus, no 4, não é? E aí, ele acrescenta algo aqui. Ele não fica só no questionamento. Ele vai lá e ele acrescenta algo a mais. E esse algo a mais, essa ideia a mais, daquilo que ele acrescenta aqui, ele pegou com o próprio Jesus. Ele usa a tática de Jesus contra ele mesmo. E agora ele insere aqui a palavra. Ele não fica só questionando a identidade de Jesus, mas ele pega a estratégia de Jesus, está escrito, e ele acrescenta a palavra e joga a própria palavra contra o Cristo. Olha o que ele fala. Então, o diabo levou
a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Até então, estávamos só no âmbito do questionamento. Você é mesmo filho de Deus? Mas agora ele acrescenta: está escrito. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se o diabo não conseguir te pegar no pecado, se o diabo não conseguir te pegar na ignorância de quem você é, de quem você pode, de quem você tem, ele vai tentar te pegar usando a própria palavra contra você. Amém? E eu tenho visto o diabo fazendo isso e sendo bem sucedido com muitos filhos de Deus. Muita gente sendo ludibriado pela própria palavra, achando referências na própria palavra para fazer aquilo que quer. Achando referências na própria palavra para poder ceder às suas emoções, para poder ceder aos seus desejos. E o diabo está aí para te ajudar nisso. Existe um livro poderoso de John Bevere que se chama Assim Diz o Senhor? É uma pergunta. É um livro onde ele se direciona muito para os profetas. Mas eu acho que todo o corpo de Cristo deveria ler aquele livro. Eu penso que seria uma excelente leitura para todo o corpo de Cristo. Por quê? Porque ali ele descortina profecias que são dadas para as pessoas, não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a vontade do próprio coração humano. Então você está num culto poderoso do Espírito Santo, e aí você vai lá e recebe uma palavra supostamente de um homem e uma mulher de Deus, supostamente de Deus. E essa palavra, ela vai de encontro certinho àquilo que você quer fazer. O que é isso, irmãos? Satanás no rolê. Porque Deus não está no rolê, amém? De enganar ninguém, ludibriar ninguém, atrasar a vida de ninguém. Michela, mas é tão igual, né? É tão parecido. É, irmãos, eu tenho que te dizer, é muito parecido. Mas não é autêntico. Não posso chegar para você e falar assim: não, irmãos, não é igual. Não é parecido. Não, é bem parecido. Não é igual, é parecido. Me corrigindo, não é igual, é parecido. É muito parecido. É tão parecido que tem derrubado pessoas durante eras. Parece tanto Deus falando, parece tanto o Espírito Santo te instruindo, parece tanto, que tem derrubado ministérios, arruinado com vida de pessoas durante séculos, durante anos. Então, o que eu tenho que fazer? Então, até o final da ministração eu te falo. Vamos ouvir a palavra. Amém? Amém? Glória a Deus. Se eu esquecer, vocês me avisam. Tá bom? Bom, Raquel, combinado? Então, aqui, ele vai usar. Se ele não conseguir te pegar no pecado, botar você para poder estar se lameando no pecado, cedendo às paixões da sua carne. Se ele não conseguir pegar você na ignorância de quem você é, do que você tem, o que você pode em Deus, ele vai usar a própria palavra contra você. E esse, para mim, é o pior estágio. Amém, irmãos? Mas aí vamos ver a resposta de Jesus. No versículo 7, Jesus agora fica inseguro. Afinal de contas, a palavra foi usada. Nossa, agora ele usou a palavra. Então, ele não está só questionando. Epa, eu sei quem sou. Então, Jesus agora fica inseguro, a palavra foi usada. É assim que é, irmãos? É assim que acontece? Não, irmão, Jesus prossegue firme no simples, poderoso e eficaz. A palavra. E aí, mais uma vez, Jesus não acolhe a provocação do diabo. Amém? Jesus, irmãos, não vai entrar no joguinho do diabo. Por quê? Porque quem tem identidade não acolhe provocações. Amém. Alô? Amém?
Quem tem identidade, quem possui identidade, não acolhe provocações. Quem possui identidade sabe que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada para o diabo. Ei, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou uma mulher de Deus, que eu sou uma pessoa íntegra. Eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou filha de Deus. Nem você, nem Jesus. Eu não vou cair no jogo do diabo, nem você deveria. Por quê? Porque quem possui identidade não acolhe provocações. Acolher provocações é coisa de menino. Acolher provocações é coisa de infantis. Amém, irmãos? E nós não estamos aqui a passeio no mundo, vivendo uma vida aleatória, não. Nós somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, temos uma aliança com Deus. Amém, irmãos? E sabemos muito bem o que estamos fazendo aqui. Ou você não sabe? Amém? Aleluia! Então, quem sabe quem é, não fica com o ego ferido. Amém. Aleluia! Você está pronto para, e seguir em frente? Mas está pronto também para ser odiado? Está pronto para as pessoas falarem mal de você? Porque quando você parar, irmãos, de aceitar a provocação, as pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão dizer que você não é tudo aquilo que você se diz ser. Que você não é tudo aquilo que você finge ser. Mas você vai perder seu tempo com isso, irmãos? Seja sincero. É assim que a gente aprende com Jesus? Não. Então, olha. Segue. Só segue. Só segue, só segue. Não sei você, mas eu não tenho tempo para perder. E eu sei que você também não tem. Amém, irmãos? Hoje é o dia de virar a chave. A minha chave, eu virei ano passado. Meu marido está de testemunha. Eu dei uma lista do que eu não vou mais fazer esse ano e não vou perder mais meu tempo. Ó, isso. Não perco mais meu tempo com isso, não. Tenho mais o que fazer. Você pode dizer, eu tenho mais o que fazer? É até um bom tema para a ministração. Eu tenho mais o que fazer, mas não sei se vai ser isso, não. Mas, irmãos, a gente tem mais o que fazer. Jesus tinha mais o que fazer. Você acha que Jesus ia ficar ali batendo boca com o diabo? Eu sou filho de Deus, então me prova. Ah, você quer ver? Então vai, me prova. Ah, me poupe. Amém, irmãos? Amém. Me poupe. Então, olha só. Quem sabe quem é, não fica com o ego ferido. Quem sabe quem é, irmãos, não se importa em ficar por baixo. Ou aparentemente por baixo, numa discussão. Ou numa situação. Não se importa com isso e isso, irmãos. Escuta o que eu vou te dizer. É um baita nível de maturidade. Amém? É um baita nível de maturidade. Por quê? Porque o outro vem, cutuca você, você fica com o ego ferido, vai lá e responde. Aí fica um jogando para um lado, outro para o outro, um para um lado, outro para o outro, e a conversa não termina nunca, é uma perda de tempo. Entendeu? É uma palhaçada. Irmãos, a gente não está aqui para isso. Amém? Aleluia! Então, quem sabe quem é, não tem necessidade de autoafirmação. Amém? Desequilibrada. Porque eu vou te falar o que significa autoafirmação. Mas olha, quem sabe quem é, não tem, irmãos, necessidade de autoafirmação desequilibrada. Ou seja, ficar se gabando diante das pessoas. Isso é coisa de gente que não tem identidade. Isso é coisa de pessoas inseguras, que não sabem quem são. Elas precisam ficar se gabando diante das pessoas com aquele tom, mesmo que seja com aquele tom sutil, que parece que não está se gabando, não. Mas a gente sabe que está. Quem tem o radar bem ligado sabe que está.
o discurso parece alinhado, parece bonitinho, mas você vê ali, ó, tons, né, sutis, que a pessoa está ali, ó, se autoafirmando. Eu sou melhor, eu me visto melhor, eu compro em lojas caras, eu não entro em qualquer lugar. O quê? Comer ali? Tô fora. O quê? Isso, aquilo, aquilo outro? Não. Comigo, não. E por que eu falei, irmãos, que de uma autoafirmação desequilibrada? Porque a autoafirmação é defesa da própria identidade. Direitos, opiniões, desejos, afirmação. Tentativa ou fato de se impor a aceitação do meio, afirmação. E deixa eu te falar, nós vemos na palavra o apóstolo Paulo se autoafirmando, quando necessário. Mas nós, em contrapartida, nós não vemos o apóstolo Paulo perdendo o tempo dele se autoafirmando o tempo inteiro. Pelo contrário, nós vemos o apóstolo Paulo sofrendo dano o tempo inteiro. Você está comigo? Então, geralmente, essas pessoas, elas se sentem bem quando elas estão em posições superiores aos outros. Pessoas que são frágeis na sua identidade. Elas se sentem bem quando elas estão em posições superiores, ou têm necessidade, ou elas têm necessidade constantes de elogios. E quando elas não conseguem ser elogiadas, elas ficam instigando as pessoas a elogiarem elas. É um modo operandi que essas pessoas já têm. Então, se elas não forem elogiadas, elas vão lá te cutucar para arrancar o elogio de você. Então elas começam a falar o quanto elas oraram, o quanto elas sacrificaram para poder estarem ali onde estão. Elas começam a contar a história poderosa da vida delas, para que, nossa, você, hein, Douglas, caramba! Percebe que isso é o quê? Tirar o foco de Jesus e da palavra, porque se é o que é por causa da palavra. Olha como é que Paulo tinha uma baita identidade, irmãos. Sou o que sou por causa de Cristo. A gente está precisando de mais pessoas, sabe, bem resolvidas nesse tempo. Com uma identidade bem firmada no Senhor. Amém, irmãos? Então, se elas não conseguem, elas levam as pessoas. Elas vão... E aí, deixa eu te falar uma coisa. Não seja manipulado pelos outros, não, irmãos. Eu me recuso a ser manipulada pelos outros. Quando eu identifico essas ações... Da minha boca não vai sair o elogio. Pode ficar ali se rasgando, tentando arrancar, mas eu não dou. Por quê? Porque eu não tenho tempo para isso. Para ficar alimentando o ego de ninguém. Doença de ninguém. Desequilíbrio de ninguém. Eu não estou aqui para alimentar a doença emocional de ninguém. Eu estou aqui para trazer palavra de salvação, libertação e cura. Se quiser, estamos juntos. Se não, eu não tenho tempo para isso. Amém? Amém? Aleluia! Você vai sair daqui hoje abençoado, amém? Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, elas falam delas o tempo todo. O tempo todo. O quanto são boas, o quanto fizeram, o quanto... Deu trabalho chegar onde chegaram, o quanto elas precisaram abrir mão de certas coisas, tudo para receber elogio. E eu estou dizendo para você que isso é infantilidade. E não alimente a infantilidade das pessoas. Ame as pessoas, cuide das pessoas, dê tempo às pessoas, mas sem passar a mão no ego e ficar alimentando doença emocional dos outros. E se você tiver coragem, corrija. E fale, querida, querido, você precisa se libertar disso. Porque nada, absolutamente nada, que não seja construído sobre a rocha, tem chance de permanecer de pé. Absolutamente nada, irmãos. Os anos vão passar, e se essas pessoas continuarem nesse lugar, elas vão se arruinar. Eu conheço pessoas hoje, irmãos, que... olhando para o contexto que elas estão vivendo hoje, é inacreditável. Pessoas que eram proeminentes nas suas igrejas, nos seus ministérios. Pessoas que eram consideradas o braço direito dos seus pastores. Mas pessoas que não permitiram que o seu caráter fosse tocado.
Pessoas que não permitiram sofrer o desconforto do crescimento. Estão hoje bebendo, estão hoje desviados, estão hoje falando mal da igreja, estão hoje como anátemas alguns. Por quê? Vou repetir, porque não quiseram sofrer o desconforto do crescimento. Crescer dói, irmãos. E é mais uma coisa que eu não posso dizer para você, não dói não, dói. Dói sim, dói, e dói muito. Não posso dizer para você, porque aí eu estaria, como meu marido fala, te vendendo, e entenda esse vendendo, que ele gosta sempre de falar assim, entenda esse vendendo, irmãos, te vendendo um evangelho barato. Crescer dói e dói muito. Nem todo mundo está disposto. Amém? Mas nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra para que essa palavra gere fé no nosso coração. E a gente se levante nessa manhã decididos a mudar. Decididos a deixar com que o Espírito Santo toque naquilo que a gente finge que não está vendo. Porque, irmãos, eu assisti um podcast essa semana de um cara que é ímpio. Xinga um monte de palavrão. Ele estava sendo entrevistado por um rapaz cristão, que eu gosto muito, e está lá, largando palavrões. A cada 10 palavras, 9,5 era palavrão. Mas o cara vira e fala, uma coisa que todos nós temos é consciência. Deus colocou, olha só ele falando, Deus colocou esse dispositivo, consciência. Todo mundo sabe quando está fazendo algo de errado. Só finge que não sabe. Até os ímpios sabem disso, irmãos. Então não venha você me dizer, com o Espírito Santo dentro de você, que você não sabe, que você é orgulhoso, que você é invejoso. Amém. Que você usa as oportunidades que você tem para falar mais de você do que de Jesus. Não venha me dizer, fingir que você não sabe, porque você sabe. A gente sabe quando a gente está errado. A gente só finge que não sabe. E aí, deixa eu te dizer, vai ficar fingindo até quando? Até a sua casa desmoronar? Por quê? Porque aquilo que é sustentável é somente o que é edificado sob a palavra. Amém, Amém, irmãos? Então, Jesus, cheio do Espírito Santo e cheio de identidade, disse o quê? Está escrito. E mais uma coisa importante aqui que Jesus fala nesse versículo, irmãos, é que Jesus, ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, ele fala, também está escrito. Então, Satanás vem, no 5 e no 6, usa, né, a palavra contra Jesus, e aí Jesus diz, também está escrito. E quando ele fala também está escrito, ele dá uma lição muito importante aqui para a gente. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando que nós não devemos relativizar a palavra. Jesus está nos ensinando que a palavra é um todo. Que eu não posso pegar porções da palavra para poder colocar, encaixar no meu pensamento, naquilo que eu quero e pá, jogar. Pá, viver. Não, Jesus fala, também está escrito. Está pensando que você vai me pegar? Não. Verdade, isso está escrito, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? Então, e se você age assim, se você agir assim, se você agir dessa maneira, como Jesus, ele agiu, a palavra nunca vai ser usada como arma contra você. Porque a palavra, ela não deve ser uma arma contra nós. A palavra, ela deve ser uma arma que nós temos a nosso favor e não ser usada contra nós. Então, se nós agirmos como Jesus, pegar o exemplo de Jesus aqui e agirmos como Jesus, a palavra, ela nunca vai ser. Por quê? Lembra? Michela, dá para confundir? Irmãos, dá para confundir. É parecido? É parecido. Então, como que eu vou fazer? Se encha do Espírito. Essa é a resposta, irmãos. Olha que simples. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus saiu desse lugar cheio do Espírito. Ele se encheu do Espírito. Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Aqui está a chave. Quantas vezes, irmãos,
por causa da natureza do meu chamado, eu estava num determinado lugar, até hoje isso acontece. Eu estou num determinado lugar e um pensamento vem muito sutil, muito parecido com um testemunho interior, até mesmo, muitas vezes, a respeito de pessoas. E aí eu vou lá e, me concentro naquilo que eu estou percebendo ali, e na mesma hora eu vejo, isso não vem de Deus. Isso é coisa da minha cabeça. E não entrego, não falo, não me submeto. Ao passo que eu sei exatamente quando é Deus. Você está entendendo? Teve uma época que o diabo falou comigo que uma pessoa que eu conheço, do meu convívio, não passaria de uma determinada idade. Fulano não vai passar dessa idade. Se preparem, porque vocês vão perder fulano e tudo mais. E era uma coisa bem sutil. E na hora, me deu aquele frio na barriga, porque parecia ser o Espírito Santo falando das coisas que hão de vir. Olha, a palavra. Porque o Espírito Santo fala das coisas que hão de vir. Porque o crente não é pego de surpresa. E aí E na hora que eu recebi aquele pensamento, me deu aquele frio na barriga e eu comecei a querer ficar triste. Mas na mesma hora, aquela informação dentro de mim, o que a palavra diz? E eu fui porque a palavra diz. A pessoa já passou daquela idade faz anos, irmãos. Porque eu fui para o que a palavra diz, eu não me associei ao diabo no plano, na trama que ele tinha para interromper aquela vida. Pelo contrário, eu fui para o que a palavra diz e eu falei, arreda Satanás. Fulano vai viver longos dias sobre a terra, porque a palavra diz isso, isso e isso. Já casou, tem filho. Cooperador no ministério que ele serve. Você está entendendo, irmãos? Então, se você agir assim como na palavra, não inventar moda, não aceitar as provocações do diabo, sair da infância e agir como adulto, você não vai ser pego. Amém, irmãos? Então, no 9 e no 8, o diabo, ele recua. Ele vai recuar tanto em questionar a identidade de Jesus, como ele também vai recuar no usar a palavra contra Jesus. Mas aí ele parte para a última cartada. E aí eu vou parafrasear aqui, né? Ok, já vi que você sabe quem é, também já vi que você é conhecedor das Escrituras, já vi que eu não consigo te pegar sobre a sua identidade, já vi que eu não consigo pegar você a respeito das Escrituras, mas vamos ver como está o seu coração a respeito de vaidade? Vamos ver como está o seu coração a respeito da soberba da vida? Vamos ver como está o seu coração a respeito do nível de orgulho que você carrega aí? Que você fomenta aí? Vamos ver como está o seu nível de vaidade, de orgulho? Irmãos, não se engane, nós podemos muito bem ser pessoas bem resolvidas na nossa identidade. Nós podemos ser pessoas cheias da palavra e ainda assim sermos pessoas vaidosas. Não se engane. Você percebe que eu não estou te atacando aqui hoje? Você percebe que o que eu estou fazendo aqui hoje é trazendo denúncias sobre como Satanás opera na nossa vida? É isso que eu estou fazendo. Então não saia daqui ofendido, porque eu não estou te atacando, eu estou denunciando as armas do diabo, do maligno contra nós. Para que você saia daqui com os seus olhos abertos e você não caia nas armadilhas do diabo. Amém? Então ele vai para a última cartada. Vamos ver então,
Não consegui de uma forma, não consegui de outra, mas aí eu quero testar o seu coração no que diz respeito ao orgulho, à vaidade, à soberba. Orgulho, altivez de quem faz alarde das suas próprias qualidades. Arrogância, sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades, e com as realizações de outras pessoas também. Existe orgulho saudável, Michela? Irmãos, eu arrisco dizer que sim. Você se satisfazer de um filho que tirou boas notas. Você se satisfazer com a qualidade, os feitos de alguém, com a realização de alguém. Mas vamos lá, e a altivez? E ficar fazendo alarde das próprias qualidades? E aquele sentimento assim, que muitos de nós ficamos ali cultivando? Você está comigo? Então podemos, irmãos, nos pegar sempre em uma busca de aplausos e elogios. Isso pode acontecer ao término de uma ministração que você faça. Isso pode acontecer ao término de uma ministração de música, uma ministração da palavra. Isso pode acontecer depois que você desenvolver algo que o seu pastor pediu. Você ficar se orgulhando porque o seu pastor pediu para você fazer isso ou aquilo. E você ficar anunciando aos 4 cantos da terra sobre isso. Ninguém precisa saber que o pastor contou com você, querido, querida. Isso é infantilidade, orgulho, vaidade. Fica quieto, fica quieta. Faz nas sombras. Não fica levantando a bandeirinha de quanto você é bom, você é boa, não. Lembre-se, estou só denunciando algumas coisas. Se está doendo em você é porque você precisa se corrigir. Aí já não é mais comigo, é com você e com o seu coração. Amém? Segura o tranco, porque você é adulto, não tem criança aqui. Amém? E corrija-se, porque é para a tua salvação. Amém? Você está gostando, irmãos? Essa é uma boa hora para dizer, sim, Michela, a palavra está uma bênção. Amém, irmãos? Eu te amo. Amém? De verdade, irmãos, te amo. Senão eu estaria em casa dormindo, porque ontem eu cheguei em casa super tarde. Ou tinha pedido para trocar a escala. Ó, ela fazendo propaganda dela mesma. Ó. Vamos lá, irmãos. E, irmãos, por falar nisso, vamos lá. Não é pecado você falar. Não é pecado você dar um testemunho. Não é pecado você compartilhar algo, irmãos, que você cresceu, que você fez. Não é pecado. Mas você só vive disso? Esse é o ponto. Você só vive disso? A gente está falando aqui de desequilíbrio. Não é pecado, até porque é assim que a gente alcança também as pessoas. Se você for ler o livro do pastor Luciano Subirá, quando ele chega na parte de falar a respeito, é pecado falar que você está jejuando, porque a gente tinha essa prática no passado. Não pode falar que está jejuando. Aí o pastor Luciano Subirá fala assim, mas as pessoas souberam que Jesus estava jejuando porque ele mesmo disse. E o fato dele dizer trouxe encorajamento para outros. Eu não estou falando de você encorajar pessoas através do seu testemunho. Eu estou dizendo de você andar em orgulho, altivez e soberba, se autoafirmando o tempo inteiro. Amém. É disso que eu estou dizendo, irmãos. Amém? Então, nós podemos nos pegar dentro disso, mas o Senhor está trazendo essa mensagem com base no exemplo de Cristo. Com base no exemplo de Jesus, irmãos. Então, por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem, irmãos, por vários motivos. Porque as pessoas não têm a alma tratada. Por causa de traumas que sofreram. E precisam se autoafirmar o tempo inteiro. Mas, ei, deixa eu te dizer. Você não precisa viver nesse ciclo. Irmãos, pelo amor de Deus, ressignifica o passado. Esquece o passado. Prossegue para o alvo.
O apóstolo Paulo fala isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para frente, prossigo para o alvo. Não interessa se você não recebeu elogios no passado. Não interessa se você era sozinho no passado. Não interessa o que aconteceu no seu passado. O que interessa é o presente. Você está numa igreja cheia de pessoas que te amam, cheia de pessoas dispostas a estar contigo, a comungar, a dividir a vida, o ministério com você. Não é pecado também você receber elogios, mas para com esse frisson. Amém? Amém? Aleluia. Então, ressignifica. Amém, irmãos? E tem coisas, queridos, que tem aquela aparênciazinha de piedade, aquela falsa humildade. Está me entendendo? Sai disso, porque isso não vai comprometer a estrutura da sua casa. Amém? Glória a Deus. Então, aqui nós estamos vimos aqui então o quê? Jesus não relativizando. Então, no 10, Jesus vai dizer, está escrito. Deixa eu pegar aqui. No 9, a Bíblia vai dizer, e lhe disse, tudo isso te darei. Então, ele vai, a última cartada dele, acabou que eu não li, né? Porque a gente já leu no início, mas então, Satanás, ele vai dar a última cartada dele, que é o quê, irmãos? É simplesmente testar o coração de Jesus. Então ele vai dizer, levou o diabo num monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás. Mais uma vez ele fala, porque está escrito. Irmãos, ele terminou como ele começou. Está entendendo? Jesus terminou a conversa como ele começou. Está escrito. Ele não se abalou nem para a direita nem para a esquerda. Ele permaneceu. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso aqui é uma baita lição de quem tem identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é e eu sei quem você é. E eu não vou perder meu tempo com você, porque eu sei quem você é. E eu sei quem eu sou. Eu sei quem é por mim. Então, Jesus está escrito. Ele terminou como ele começou. Ou seja, irmãos, a fé de Jesus demonstrada aqui não era uma fé fingida. Mas Jesus, ele permaneceu em sinceridade na palavra. E o que vai fazer com que eu e você permaneçamos na palavra é uma fé não fingida. O que vai fazer com que eu e você permaneçamos na palavra, irmãos, é no dia de questionamentos e no dia das pressões, nós permanecermos naquilo que está escrito, permanecermos na palavra e não numa fé fingida. Amém? 2 Timóteo 1,5, a Bíblia vai dizer, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo que também em ti, o apóstolo Paulo falando sobre Timóteo. Sabe por que o apóstolo Paulo falou isso para Timóteo? Porque fé fingida é vista. Assim como a fé autêntica, a fingida também é vista. A aparência de piedade é vista. Dá para ver que, na verdade, você não é tão seguro assim. Na verdade, você é inseguro. Por isso que precisa ficar se autoafirmando. Por isso que cai na rede das provocações. Por isso que fica com o ego ferido o tempo inteiro. O quê? Falou assim comigo? Quem pensa que é? Estou imitando Carlos aqui. O quê? Você está me entendendo? Pela recordação que guardo da sua fé, Timóteo. Qual é o tipo de fé que você quer que as pessoas guardem de você? Qual que é o tipo de fé, irmãos, que você quer que as pessoas guardem de você? Amém? No versículo 11, a Bíblia vai dizer, com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. De qual mesa você quer comer?
Amém? Qual é a mesa que você quer comer? Você quer comer a mesa que o diabo oferece? Aquela que é mais fácil? Que não requer o posicionamento? Onde você não é confrontado no seu caráter? É dessa mesa que você quer comer? Pelo contrário, irmãos, essa mesa que o diabo lhe oferece, você só precisa, soltar suas convicções. Isso é facinho de fazer. Você só precisa sair da sua posição, da posição de Deus, que Deus te colocou. E isso pode ser traduzido como sonegar imposto, se você é um empresário. Vai comer da mesa do cão? Isso pode ser traduzido em mentir, ou aceitar que façam algo ilícito para que você seja promovido. Vai aceitar comer da mesa do diabo? Isso pode ser sonegar seus princípios, negociar seus princípios e valores quando as coisas apertam. Você vai aceitar? Você vai se sujeitar a isso? Vai comer da mesa do diabo que o diabo está oferecendo? Ou você vai pagar o preço? Isso pode ser traduzido em você ser omisso quanto à sua fé, com a desculpa de que não quero arrumar confusão. Eu quero mais arrumar confusão, se for esse o caso. Não fujo de uma briga, se for esse o caso. Mas você vai aceitar? Isso pode ser traduzido, irmãos, de várias maneiras. Mas tem a mesa de Deus. Ufa! Tem a mesa de Deus. Comer a mesa posta por Deus requer, irmãos, sacrifício, renúncia e morte. Tu está disposto? Sacrifício, renúncia e morte. E aí eu vou fechar, o Ministério de Música pode vir, por favor? Com Daniel 1, 8 e 9, que diz assim: resolveu Daniel. Aqui está dizendo que Deus pediu? Não. A Bíblia está dizendo, resolveu Daniel. Resolveu Daniel. Resolveu Felipe, resolveu Zenilton, resolveu Maria, resolveu Vânia, Michela, João, resolveu. A mesa de Deus requer sacrifício, renúncia e morte. Daniel escolheu a mesa de Deus. Resolveu Daniel, e não só resolveu, a próxima palavra que vem depois disso é firmemente. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, ao chefe dos eunucos, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aí, o que aconteceu com Daniel? Semelhante ao que aconteceu com Jesus. No versículo 11, a Bíblia vai dizer, com isso, deixou o diabo, e eis que os anjos vieram e o serviram. Por quê? Porque Jesus resolveu firmemente não sair da posição dele. E aí, quando Daniel resolve, irmãos, firmemente não sair da posição, puf, isso sobe ao céu. E a resposta que o céu dá à terra é: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Toda vez que o céu, que a terra entrega fidelidade, o céu responde com intervenções. Toda vez, irmãos. Você quer intervenção do céu sobre a sua vida? Entregue para o céu fidelidade. Entregue para o céu obediência. Entregue para o céu postura de filho. Postura de adorador. Eu não vou orar por ninguém hoje, porque eu não tenho essa direção. Nós estamos num culto de gente madura. Você se levante e faça a sua oração pessoal nesse tempo. Essa é a sua hora. Você pode ficar de pé?